Mateus 26, 36. Jesus no Getsêmani. Vamos ler até o versículo 46. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar. Senhor Deus, nos faça conhecer mais da tua obra. Nos faça conhecer mais desse momento de sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E que teu Espírito, ó Deus, fique livre para ministrar aos corações nessa noite. Eu me entrego a ti, Senhor. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos que aqui é um momento de maior tristeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que, de fato, ele era plenamente humano, mesmo sendo plenamente Deus. Ele sofreu como a gente sofre. Ele chorou como a gente chora. As Escrituras também dizem que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, em nada ele caiu. Esse é um dos textos que mostram e comprovam que o nosso Deus desceu da glória e provou do sofrimento. Só no cristianismo encontramos isso. Em nenhuma outra religião encontramos um Deus que sofre. Em nenhuma outra religião encontramos um Deus que sangra. E nunca ouvimos um Deus dizer: a minha alma está profundamente triste. Nunca vimos um Deus cambalear até a cruz. O nosso Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano. Se há alguém aqui que por algum motivo ou em algum momento, achou que Deus estava brincando com os seus sentimentos, que Deus estava brincando com as suas emoções, ou rindo enquanto você sofria, eu tenho uma notícia para te dar.
você nunca esteve tão errado em toda a sua vida. O Deus das Escrituras mergulhou no poço mais profundo do sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. O texto começa dizendo que ele foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa lugar onde prensa azeitona. Lugar onde se prensa a azeitona para dela sair o óleo. É um lugar muito próximo ali ao Monte das Oliveiras. Para quem não sabe, é o lagar onde se pisa e esmaga as azeitonas. Um pouco emblemático, né? Porque é justamente no lugar chamado Getsêmani, que significa lugar de prensa, que o nosso Senhor está sendo esmagado ali, antes da cruz. Parece que ele começou a ser prensado por Deus e pisoteado por Deus antes da cruz do Calvário. O nosso Senhor, ele é esmagado já no Getsêmani. Como alguns teólogos dizem, olha, aqui ele já começou a sentir as dores do inferno. Não queira se comparar com Jesus nesse momento. Você não pode ler esse texto e dizer, eu também já sofri assim. Você não sabe que tipo de dor é essa. Você não sabe que tipo de aflição é essa. Você não sabe que tipo de abatimento é esse que o Senhor Jesus está sofrendo aqui. É necessário esmagar a azeitona para o que há de bom nela sair, que é o azeite. Isso significa Getsêmani. Ele chegando nesse lugar, reuniu os discípulos e disse, olha, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. No pior momento da vida de Jesus aqui, o que ele faz? Ele ora. É uma grande lição para a igreja e para todos os cristãos. No momento em que ele está sendo esmagado, é um momento em que ele ora. A oração está em todas as linhas das Escrituras Sagradas. A oração está no Antigo Testamento, a oração está no Novo Testamento. A oração está nos livros poéticos, a oração está nos livros históricos. A oração está nos livros proféticos, a oração está nas epístolas, a oração está em Apocalipse, a oração está em todos os lugares das Escrituras Sagradas. Porque a oração é uma das coisas mais importantes da vida de um crente. O nosso Senhor Jesus Cristo era um homem de oração. Ele se retirava para orar, mesmo não estando no Getsêmani. Isso já fazia parte da vida dele. Antes de pregar, ele orava. Antes de escolher os seus discípulos, ele jejuou e orou para escolher os seus discípulos. Não espere de alguém que nunca ore. Orar na hora e no momento certo. Alguém que nunca ora, que não tem uma vida de oração, provavelmente não vai orar na hora da necessidade. E se orar, provavelmente a oração será jogada ao léu, ao vazio. Não estou dizendo que Deus não escuta a oração de quem nunca ora e ora no momento da necessidade. Eu estou dizendo que muito dificilmente uma pessoa que nunca se atentou para a oração vai lembrar dela no pior momento da vida. É arriscado lembrar de todo mundo, dos vizinhos, dos parentes, mas dificilmente vai se lembrar que existe um Deus em que nós podemos falar e entregar as nossas ansiedades. A oração aqui não é inédita, ela já faz parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o maior homem de oração de todos os tempos e de todas as eras. Ninguém nunca orou como ele e nunca vai orar como ele. Nós temos na história da igreja homens que se dedicaram na oração. Charles Spurgeon era um homem de oração. George Miller era um homem de oração. E tantos outros homens de orações. Mas nada se compara ao ministério de oração do nosso Senhor Jesus Cristo.
Os discípulos aprenderam esse ministério. Vocês lembram quando os diáconos foram instituídos em Atos 6? Pedro se levantou e disse assim: olha, não é justo que abandonemos o ministério da palavra e o ministério da oração para servirmos à mesa. É um ministério muito sério. E eles aprenderam isso com o Senhor Jesus Cristo. E ora, Jesus, no pior momento da vida, ele chama os mais próximos para ele. Ele não se isola, ele não vai sozinho com a desculpa dizendo, só vou falar com o meu pai. Ele leva 2 guerreiros de oração com ele. Talvez os maiores guerreiros do meio dos apóstolos. Não pense que os apóstolos ali eram grandes homens. Eles estavam em construção. Eram apóstolos? Já eram apóstolos. Já tinham autoridade? Já tinham autoridade. Já eram superiores a nós? Já eram superiores a nós. Mas não pensem que eles eram homens espetaculares, porque eles não eram. Então, provavelmente, no meio dos 12, ele escolheu os mais íntimos, mas que provavelmente eram os maiores guerreiros de oração entre os 12. Olha o versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, levou 3 dos 12 para orar. O texto diz, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, eu não quero aqui iludir vocês, porque tem muita gente frustrada com Deus, porque aprendeu errado e foi iludido. Tem muita gente que aprendeu o seguinte, olha, se você está mal e você entra no culto, você é automaticamente restaurado. Mentira. Eu creio que existem coisas que nós receberemos somente no culto público. Eu creio nisso. Eu creio que tem restauração que só vai acontecer no culto público. Mas eu não posso dizer para vocês que é certo que vocês recebam aquilo que tanto querem aqui. E eu também não posso dizer para vocês que é só orar e você vai sentir a alma leve. Eu não tenho essa autoridade. Porque tem momentos que você vai dobrar os seus joelhos para orar e você não vai sentir Deus. Tem momentos que você vai dobrar o joelho para orar e talvez seja o pior momento da sua vida. E talvez você seja uma pessoa de oração que já sentiu o Espírito Santo de Deus parecendo cair em cima do seu ser enquanto ora. Já teve experiências espetaculares com o Espírito. De às vezes no chuveiro, cantando e orando, começou a chorar porque foi tomado pelo poder do Espírito ali. Mas não é assim sempre. Eu não quero mentir para vocês. Podem haver momentos que você vai orar, achando que agora é a hora que Deus vai me aliviar. E a tristeza pode aumentar em seu coração no momento em que você está de joelho guerreando. A angústia pode te tomar de uma forma desesperadora no campo mais seguro para o crente. E onde é o campo mais seguro para o crente? De joelho dobrado. Ali você pode ter a sensação como se a sua alma já estivesse morrendo dentro de você enquanto ora. E às vezes nem estava assim antes. Só foi dobrar o joelho que a alma entrou num estado de desespero profundo. E você vai dizer, Senhor, por quê? Se eu estou fazendo certo? Por que se eu vim orar, ó Deus, eu estou diante dos santos, e aqui ao invés de me vir alívio, me vem angústias mortais, angústias do inferno na minha alma, no momento da batalha, Senhor. Alguns vão dizer, eu sempre ouvi que quando eu estou de joelho, o inferno treme. Eu sempre ouvi que quando eu estou de joelho, a minha alma se alegra. Não. E não foi assim com Jesus. A Bíblia fala que quando ele chamou esses homens para orar, ele começou a se entristecer e a se angustiar, indo para a oração e já orando ao Senhor.
Olha o versículo 38. Disse-lhe então, e isso, abrem os seus olhos para essa parte. Ou melhor, abram seus ouvidos. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, você já imaginou o seu Senhor, que realizou grandes milagres e prodígios, te chamar para confessar que a alma dele está numa tristeza mortal? É um momento em que ele se mostra frágil para os seus discípulos. Ele poderia se mostrar aqui o mais forte e ocultar isso. Mas ele chama esses homens que ele tem como amigo e resolve contar o maior segredo da sua alma naquele momento. Os estudiosos olham para isso aqui e acreditam que a interpretação para isso é a seguinte: que a alma de Jesus Cristo estava passando por uma tristeza que era capaz de levar à morte. Pessoas morrem por causa de profundas tristezas. Pessoas se matam por causa de profundas tristezas. Porque pessoas não aguentam a alma corroída, a não ser que tenham uma confiança em Deus de que tudo vai mudar. O nosso Senhor passou por isso. E você nunca vai experimentar o que Ele experimentou aqui. E você vai dizer: mas pastor, eu já provei tristeza mortal na alma. Não se compara com o que Ele está passando aqui. Outros textos vão narrar que a tristeza dele era tão profunda, que saía sangue dos poros da face do nosso Senhor. E aí é um grande paradoxo. Eu cutucaria Pedro e diria: Pedro, mas ele não é Deus, Pedro. Ele não acalmou a tempestade, Pedro, porque ele não acalma a tempestade do próprio interior. É porque tem coisas que ele tem que passar. Tem coisas que Deus vai fazer assim para você, ó. Porque Ele sabe que você tem que passar. E Ele vai fechar os ouvidos, não porque não te ama. E de uma forma poética eu posso dizer isso. Ele vai fechar os ouvidos, para que Ele não tenha uma oportunidade de tirar de você esse peso. Porque você tem que passar por ele. De forma poética, eu imagino Deus fazendo assim: é meu filho amado. E a tristeza já começou a tomar o coração dele. O inferno já começou a subir a alma de Jesus no Getsêmani. E isso é incrível. A gente vive numa cultura eclesiástica, evangélica, onde não se pode mostrar fraqueza para as pessoas. Ainda mais se você é líder. Ainda mais se você é o pai de família que sempre foi durão, ou a mãe de família que sempre foi durona. Ninguém pode me ver chorar. Tem momentos que a gente tem que dizer: que me veja chorar. Eu não posso querer ser maior que o meu Senhor Jesus. Se Ele chamou os seus e confessou para eles o estado da alma dele, quem é você para se comportar de uma forma superior a Ele? Vai morrer sufocado? E olha, ele era muito superior a Pedro, ele era muito superior a João. Mas mesmo assim ele comunicou o estado da alma dele para esses homens. Procure pessoas de oração. Ainda que você não dê todos os detalhes do que você está passando, porque às vezes nem é prudente fazer isso. Mas procure pessoas de oração e diga aquilo que nós podemos dizer fundamental. Chame essas pessoas e diga: ore por mim, porque está difícil suportar a minha vida. Não tente levar o fardo sozinho. É necessário pelo menos ter uma pessoa com quem você desabafe.
Não tente levar o seu fardo sozinho. Fale, confesse, mostre como está a sua alma. Porque se eu tivesse o status de Messias, provavelmente eu não iria querer mostrar fraqueza para ninguém. Mas ele era humilde de espírito, e ele fez isso com os seus. E a palavra é exatamente essa: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí vem um pedido dele: fiquem aqui e vigiem comigo. Eu sempre fiquei pensando um pouco nessa palavra, nesse termo, vigiem comigo. É um termo muito usado por vários evangélicos, né? Você quer ver um exemplo? Se tem um evangélico aí, passando em alguma feira de pirataria, as pessoas que encontram ele saindo dela vão dizer o quê? Vigia, crente. É ou não é? Ou se tem algum evangélico falando mal dos outros, outro vai dizer, varoa, varão, vigia. Eu sempre fiquei pensando, o que é o termo vigiar? De onde ele veio? Jesus usou, Pedro também usou. Quando Pedro falou que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, ele diz, vigiem, fiquem alertas. O que significa isso aqui nesse texto? Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Um grande erudito, analisando essa palavra, disse o seguinte, que ela pode simplesmente significar, sabe o quê? Fiquem comigo e fiquem acordados. Tomem conta, para que ninguém venha me incomodar na minha intimidade de oração também. Vigiem comigo, não durmam, fiquem acordados nesse momento. Zelem comigo, zelem pelo ambiente em que eu estou. Jesus já sabia que homens iriam buscá-lo ali onde ele estava. E essa palavra vem daí, vigiem comigo, pode simplesmente significar, fiquem alertas, fiquem acordados. Olha o versículo 39, indo um pouco mais adiante, olha a cena, ele chama esses homens para orar, mas tem um momento que ele faz o quê? Ele vai mais adiante, ele deixa Pedro, Tiago e João, e ele vai mais adiante. Agora é um momento de mais intimidade dele com o Pai. Ele se afasta um pouco, mas ele quer que esses homens continuem vigiando. Ele vai um pouquinho mais adiante, e o texto diz assim, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus diz prostrou-se. Lucas diz ajoelhou-se. E Marcos disse, ele caiu no chão. Porque é assim, em momentos de extremas dificuldades, olha, eu não quero dizer para vocês, que sempre quando um crente vai orar, ele tem que colocar o rosto no chão. Não é uma regra. Não é uma regra. Mas o que eu vejo aqui, de um momento tão profundamente necessário e doloroso, eu fico com os 3 relatos. Ele se ajoelhou, ele colocou o rosto em terra, e Marcos relata, ele caiu no chão. É quando ele se coloca fisicamente totalmente dependente de Deus também. O meu rosto está no pó. Então ele ora, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, alguns grandes teólogos analisando esse texto, chegaram numa conclusão tão atraente, mas eu não creio nela. A conclusão que alguns lendo isso aqui chegaram é a seguinte, que ele estava dizendo, Pai, afasta de mim este cálice, em que sentido? Que eu não falhe na cruz e não beba esse cálice eternamente no inferno. Alguns vão defender isso. Mas onde se torna mais atraente? Alguns vão dizer que é muito atraente porque ele demonstra muito amor. Ele está dizendo, não me deixe no inferno para sempre, porque o inferno subiu na cruz, né?
Deus meu, por que me desamparaste? O inferno é a ausência de Deus. Mas ele não queria esse estado para sempre. Bebendo o cálice da ira eternamente. E aqui tem a parte mais atraente, esses teólogos vão dizer, olha como ele obedecia tanto ao Pai, e olha como ele se entregou ao Pai. Ele disse, mesmo sabendo da possibilidade de estar no inferno para sempre, ele ousou orar, mas seja feita a tua vontade. É muito atraente, mas isso não faz sentido. Jesus não ia perecer no inferno eternamente. O que eu acredito nisso? Ele era homem como nós. Se há alguma outra possibilidade, Senhor, me poupe do que está por vir. Se há alguma outra possibilidade, me poupe. Mas aí ele faz a oração mais fiel que um crente pode fazer. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. E só tinha um jeito. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Irmãos, 1 hora é muito ou é pouco? 1 hora num período de oração é muito ou é pouco? Depende. Se você acorda pela manhã e tem que trabalhar, 1 hora é muito. Agora, 1 hora é pouco se você está enfrentando o inferno. Existem momentos na vida cristã que você vai enfrentar o inferno. Você vai precisar orar muito mais do que você orava antes. Porque tem uma coisa que muito provavelmente o diabo se irrita. É quando ele vem até você para te destruir e ele vê que elevou mais a sua vida de oração. Eu não quero me imaginar sendo um diabo nessa hora, nem para fazer alguma ilustração. Então, para não me colocar nessa ilustração, imagine você sendo um diabo, eu vou colocar você. Já tem gente dizendo, não. Você fazendo tudo para arruinar a vida daquele crente. E o que ele faz? Cai de joelho. Bem, se eu fosse um diabinho, eu diria, estou arrumando a minha mala e estou indo embora, porque essa peste, quanto mais eu perturbo, mais ele ora. O diabo chama o crente de peste, tá? Não está na Bíblia, é só uma forma ilustrativa. Porque o diabo também acaba elevando a vida de oração de alguns crentes. De outros, ele tira a fé. Porque no momento de maior necessidade, se você não recorre a Deus, você perde a fé. Porque você vai falar contra Deus e não com Deus. Esses 2 movimentos podem acontecer na sua vida depois que você passar um período de grande sofrimento. Porque há teólogos que concordam que mesmo o diabo não sendo mencionado no texto, ele está por detrás de toda a tentação. 2 movimentos podem acontecer com a sua alma. Ou você vai falar com Deus, ou você vai falar contra Deus. Gravem bem isso. Gravem bem isso. Porque quando vocês passarem por diversas provações, falem com Deus e não contra Deus. Faça o diabo arrumar as malas e ir embora. Diga, a minha vida de oração não será arruinada, ela será elevada através do sofrimento. Porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro também disse isso, resistam-lhe. O diabo está ao derredor, resistam-lhe. E Pedro vai dar a fórmula. Como eu resisto? E Pedro vai dizer, permanecendo firmes na fé. É assim que se resiste o diabo. Não se resiste o diabo assim. Até esqueci como faz, é assim, ó. Primeiro na cabeça, depois na barriga. Ombro direito, ombro esquerdo. Não se resiste o diabo assim. Não me filme fazendo isso, não postem. Já foi, né?
Não se resiste o diabo assim, ó. Se resiste o diabo permanecendo firme com Cristo. Orando, sem parar. Aprendam uma vida de oração com o ministério de Jesus aqui. Ele orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Aí ele vê os discípulos dormindo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, isso aqui é óbvio, e de forma pastoral eu preciso falar isso para a igreja. Nunca ele iria se decepcionar com Deus porque viu discípulos dormindo. Não se decepciona com Deus por causa de crentes dispersos. Nunca se decepcione com Deus por causa de crentes. Nunca se decepcione com Deus por causa dos dispersos da igreja. Não desanime na vida de oração se aqueles que você achava valentes desanimarem. A sua vida com Deus é individual. Mas meu marido enfraqueceu, você não. Mas meus filhos enfraqueceram, você não. Mas os discípulos da igreja enfraqueceram, você não. A igreja toda enfraqueceu, mas você não. Fique firme. Estão dormindo? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. 1 hora é pouco quando se enfrenta o inferno. Perguntou ele a Pedro isso. Olha o versículo 41. Vigiem, acordem, estejam alertas, vigiem e orem. Olha agora. As pessoas acham que a oração só existe para você realizar os seus sonhos. Esse texto conta para a gente o que a oração é capaz de fazer por você. Olha o que Jesus diz: vigiem e orem olha só, para que não caiam em tentação. A oração tem o poder de impedir os seus pés de caírem nas armadilhas do diabo. Tem coisa que só a oração pode fazer. É Jesus que está ensinando isso. E qual tentação? Alguns teólogos vão dizer, olha, era para eles serem livres da tentação de abandonarem o Senhor Jesus. Por causa do versículo 31. Olha o versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. E alguns teólogos vão dizer que eles precisavam orar para que não caíssem na tentação de abandonar. Eu não concordo com isso. E olha que eu li gente fera. Por que eu não concordo com isso? Por causa da continuação do versículo 31. Por que eles iriam abandonar? Pois está escrito: ferirei o pastor. Pastor aqui não sou eu, não. Tem gente que fala assim, né? Olha, ele quer ferir o pastor. Não, aqui o pastor é Cristo. Tá? No texto aqui o pastor é Cristo. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso era uma profecia, já aconteceu. Tá bom? Já aconteceu. Não estou dizendo que se um líder for ferido, os crentes talvez não se dispersem. O correto é permanecerem na fé, firmes. Mas aqui o pastor é Cristo. Ou seja, estava escrito, eles iriam abandonar. Então, o que eu proponho para isso aqui? É fato, eles vão abandonar. Mas eu acredito que Jesus está falando de uma tentação mais violenta que poderia acontecer no meio do abandono. Vocês querem um exemplo? Vocês lembram quando Jesus chamou Pedro e disse assim, olha só o mundo espiritual, irmãos, considerem o mundo espiritual, tá? Para que essa mania, no meu trabalho me perseguem, na igreja me perseguem, o pastor não faz isso por mim, o pastor...
Tem o diabo atrás de tu. Tu vai se preocupar comigo ou com gente do teu trabalho? Tem um mundo espiritual que quer matar você. Acredite, eu não quero matar você. Então para de implicância. Não que tenha gente, é para não ter no futuro. Estratégia pastoral. Leia livros de liderança. Ou na família, todos me perseguem aqui. Meu Deus, todos te perseguem, para com isso. Tem uma bravura para enfrentar a gente da família. Briga, bate, grita e... Tem o diabo atrás de tu, irmãos. Tem o mundo espiritual se movendo e pode ter certeza. Às vezes a sua família está sendo só um instrumento deles, mas a sua família não é o diabo. A nossa luta não é contra a carne. O crente tem que detectar, olha, ele está sendo usado para tirar a minha paz, em nome de Jesus. Ninguém vai tirar a minha paz hoje. E amanhã? Amanhã eu acordo e eu peço, Senhor, me dá graça para o dia de hoje. Mas hoje ninguém tira a minha paz nessa igreja e nessa casa. Ninguém tira a minha paz nesse emprego. Então, um crente que fica olhando o ambiente, fulano não vai com a minha cara, ciclano não sei o quê, provavelmente não considera o mundo espiritual. Eu tenho mais o que fazer e eu tenho mais o que pensar do que ficar caçando gente que me critica. Eu tenho o diabo para fazer isso contra mim. Isso amadurece você, tá bom? Você vai deixar de ligar para algumas picuinhas. Meu Deus do céu, tem demônios querendo destruir você. Agora pare e pensa, picuinhas, meu Deus do céu. É claro que algumas são levantadas por eles, né? Então eu acredito que aqui, essa tentação que eles poderiam ser livres se orassem, é mais ou menos o que Jesus disse para Pedro. Ele disse assim, Pedro, Pedro, olha o mundo espiritual. Satanás te pediu. Olha isso. Não tinha como Pedro saber disso. Mas Jesus sabia. Pedro não sabia que o diabo estava pedindo ele. Não é? Você fala assim, pastor, se o diabo te pediu, eu acredito que já até, algum deles já até pediu. Que eu já fiquei meio escangalhado aí várias vezes. Não é fácil não, irmãos. Tem que detectar. Mas dá vontade de falar, oh, meu Deus, vai atrás do Paul Washer, vai atrás do John Piper, vai atrás desses caras aí, me esquece. Mas a gente não sabe. Ele pediu Pedro. Aí Jesus, como sabia e detectava o mundo espiritual, ele disse para Pedro, ele te pediu para te peneirar como trigo. E um teólogo entendeu muito bem essa fala de Jesus, peneirar como trigo. Você pega o trigo, peneira e fica aquilo que sobra em cima da peneira. O diabo ia pegar Pedro, ia peneirar Pedro. Pedro ia sair, mas o que ia ficar na peneira? A fé de Pedro. Porque o objetivo final do diabo é tirar sua fé em Cristo. É fazer você apostatar. É fazer você deixar de ser cristão. Então ele peneira você, você sai, a sua fé fica, e ele faz assim. E esse teólogo até disse, o diabo come fé no café da manhã. Saibam disso. Ele queria que Jó blasfemasse contra Deus e apostatasse, lembram? Lembra o que estava por trás? Ele vai blasfemar na sua cara. O que impediu Pedro de perder a fé? Jesus disse, mas eu orei por ti, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Olha a oração de Jesus. Eu acredito que eles deveriam orar aqui, como Jesus estava dizendo, para que o diabo não tirasse a fé deles e eles não sucumbissem na tentação. A oração tem o poder de te livrar de cair nas maiores armadilhas do diabo. Pastor, e se for a melhor armadilha dele não suporta a oração de um justo. Orem para que não caiam em tentação. É o que Jesus está ensinando. Aí ele vem com uma frase que todo mundo conhece. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
O Espírito aqui não é o Espírito Santo não, tá? A gente fala, o Espírito Santo está pronto. Não. O texto aqui está querendo dizer, olha, a vontade de querer fazer o bem está ali. A vontade de orar, a vontade de acompanhar Jesus, a vontade de fazer as coisas boas, elas estão ali. Essa devoção está ali. Mas a carne é fraca. Por isso que eles dormiram. Isso tem implicações para várias coisas das nossas vidas. Às vezes você tem vontade de fazer as coisas para o reino. As coisas do seu interior não é mais como a de um ímpio. O espírito está pronto, ele quer fazer, mas o desânimo não deixa. O cansaço não deixa. Os olhos pesados pela tristeza não deixam. As dores não deixam. O espírito quer, mas a carne é fraca. E olha, Jesus não falou isso apenas com uma constatação. Ele falou com uma exortação também. Não é para ceder a carne. São as nossas fraquezas. Quantas vezes era para você orar, mas você quis dormir? Quantas vezes era para você orar, mas você quis passear? E é um conselho que eu sempre dou à igreja, eu nunca vou deixar de dar esse conselho. Não abafem os impulsos do Espírito Santo. O Espírito Santo move o seu interior. O seu espírito está pronto, ele move. Às vezes acontece comigo, do nada, daquela vontadezinha de ler a Bíblia. Às vezes bem pequena, mas se veio, o que eu tenho que fazer? Eu vou meditar. Às vezes é leitura na raça mesmo, por obrigação. O crente é obrigado a ler a Bíblia, né? É na obrigação. Mas às vezes te dá aquele gosto, né? Aí tem gente que abafa isso. Não, tem um monte de coisa para fazer. Tu sabe o que tu abafou? Você sabe o que você acabou de fazer? E aí quando vem no meu coração, põe aquele louvor. Eu tenho uma playlist, né, de louvor. Eu não tinha não, agora eu tenho. Só 13 louvores. Não são muitos que... Nada contra, não. Eu que sou chato velho mesmo. Mas aqueles que me tocam, eu ouço 1000 vezes o mesmo louvor e não enjoo, não. Né? 1000 vezes. Às vezes eu estou lá, vem aquela coisinha no coração, bota aquele louvor. O que eu faço? Eu boto. Não vou deixar passar, não. Não vou mesmo. E fico ali, ó. Mas às vezes é vontade de não ir. Estou cansado, o celular está lá na mesa. Não vou pegar. A carne é fraca. O espírito até quer. Tem coisas que você quer, mas a sua carne não deixa. Eles estavam dormindo. E eu sei que a tristeza pesou neles, os olhos deles estavam pesados. Vocês atentaram para isso? Qual é o conselho pastoral aqui? Pastor, atentei. Eu entendi. O que eu faço agora? Você sabe o que você faz? Agora você vai combater o seu cansaço. Você vai combater as suas desculpas carnais. Agora você vai combater o que te impede para dar vazão à voz do Espírito que fala ao seu espírito. É isso que você vai fazer. Tem pessoas que não vieram hoje para a ceia porque estão simplesmente cansadas no domingo. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesse sermão para vocês. O domingo é o dia da ressurreição do nosso Senhor. É o dia principal que a igreja se reúne para cultuar a Deus. Não troquem esse momento por coisas vazias. Só se acontecer algo muito sério. E eu sei que às vezes o desânimo está muito sério também. Peça oração, peça ajuda, fale, senão não tem como adivinhar. Mas não troque esse dia por nada. Venha cultuar a Deus e ouvir a voz de Deus nesse dia. É o dia que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos.
Às vezes, se tiver que fazer algum sacrifício para ter o seu domingo, faça. Faça. E um conselho para você não ser tentado a dormir no culto. Graças a Deus não tem ninguém dormindo aqui. Existem valentes que aguentam o domingo inteiro sem dormir. Mas eu sei que nem todos aguentam. Pastor, o que eu faço? Meu espírito está pronto, a minha carne é fraca. Meu conselho? Almoce e vai para casa dormir. Não vai bater papo, não. Vai descansar um pouquinho. Deite-se com a família. Vai descansar para você vir bem para o culto e assimilar as coisas que é pregada aqui. Você pode descansar. Não é proibido descansar no domingo. Descanse. Venha pronto. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Ele foi lá, deu uma bronca, e o que ele foi fazer? Ele voltou a orar. Olha a oração dele, de novo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha agora, atente para isso aqui. A vontade do Pai foi feita, não foi? Aí você pode olhar: meu Deus, mas a vontade de Deus é sempre ruim, pastor. Porque a vontade do Pai foi feita. Depois daí foi traição, foi cuspe na cara, tapa na cara, ele ficou nu, ele tomou chicotada, ele foi zombado pelos homens, a multidão gritou: crucifica-o. Ele ficou da cruz nu, pelado, crucificado, colocaram uma coroa de espinho. Não bastasse isso, ele bebeu um cálice espiritual que atormentou a alma dele na cruz de uma forma infinita. Você diz: é essa a vontade de Deus, pastor? Como que eu posso orar dizendo cumpra-se a sua vontade, se a vontade de Deus esmagou Jesus? Olha, não para por aí não, irmãos. Eu quero que você olhe além da cruz. Depois que Cristo levantou do sepulcro, radiante, em glória, cheio de alegria, a vontade de Deus cooperou por uma glória indescritível. O sofrimento durou ali um dia, mas a ressurreição, parafraseando o que eu falei de manhã, estava logo ali. No fim, Cristo hoje sabe que valeu a pena cada gota derramada do sangue dele na cruz. Eu imagino ele agora, uma licença poética aqui, dizendo para o Pai: ainda bem, Pai, ainda bem que eu fui, deu certo. Valeu a pena cada gota, valeu a pena cada zombaria e cada sofrimento. Cristo está em glória nesse momento. Não tenha medo de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Ainda que Ele te leve para o calabouço durante um tempo, pode ter certeza que aquilo vai cooperar para o seu bem. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. E você vai dizer: que vontade é essa? Que Deus bom é esse? Como que um Deus bom me leva? Eu nunca mais vou pedir a tua vontade, eu vou pedir a minha. Aí se lasca todo. Deixa Deus te levar. Às vezes Ele vai te levar por vales escuros. Não é isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protege. Depois vem o quê? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Depois vem o quê? Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Jesus se entrega à vontade dele. Versículo 43, caminhando para o final. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, mais uma vez, meu Deus. Porque os seus olhos estavam pesados, a carne é fraca. Para mim, essa interpretação da carne fraca está clara no texto. Jesus voltou de novo e os encontrou dormindo. Se é o pastor Leonardo aqui, a igreja tiraria ele. Não pode. Mas são os meus apóstolos dormindo, maiores do que eu aqui.
Hoje na EBD teve uma questão, porque Deus, para morrer pelos nossos pecados, por que para a gente ser livre dos nossos pecados, tinha que ser Deus homem? Porque não podia ser um anjo? Porque não podia ser um outro homem? Para resumir a resposta, tinha que ser homem, porque foram homens que caíram, então é um homem que tem que pagar. Mas por que não foi Miguel que virou homem? Porque Miguel não suportaria a tentação, ele cairia. Porque Miguel não conseguiria amar a humanidade da forma que Deus ama. Porque não podia ser Gabriel, o santo anjo Gabriel amado. Nós amamos Gabriel, nós aprendemos em Apocalipse a amar os anjos. Não orar aos anjos, mas amá-los. O nosso santo anjo Gabriel. Por que não podia ser ele? Gabriel, me desculpe, mas ele não suportaria. Porque teve que ser Deus homem? Porque Deus ama de uma forma que não retrocede. Deus homem. Ele amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Mas foi o Pai, pastor. E você acha que o Filho não amava como o Pai? Você acha que o Espírito não ama como o Pai? É por isso que tem louvor que diz que amor é esse, é um amor fora da nossa realidade. Ele viu eles dormindo. Pedro não pode se comparar ao nosso Senhor Jesus. Os olhos deles estavam pesados, mas Jesus suava sangue. 44, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pastor, eu tenho que inventar algo novo na minha oração, porque as minhas orações já estão batidas e eu acho que Deus não vai ouvir mais. É sempre a mesma coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já venceu essa batalha? Ainda não venceu a batalha? Volte e ora a mesma coisa. Pastor, estou tendo dificuldade de vencer a ira, de vencer o orgulho. Volte e ore a mesma coisa. Mas no mesmo dia, pastor, 3 vezes, Jesus foi no mesmo momento, a mesma oração. Pega aquilo que está te atormentando e leva para Deus. E não pare até alcançar. Lembra da viúva persistente? Que ela tinha uma causa na justiça, uma parábola de Jesus, e o juiz era iníquo. E ela todo dia perturbava o juiz. Atente para a minha causa. E o juiz ali blasfemando dela, murmurando, essa mulher, todo dia a minha causa. Até que pela importunação, o juiz resolveu atender essa mulher. Aí Jesus diz, olha, se um juiz que é ímpio atendeu a oração daquela mulher, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Pela importunação, a gente acaba conseguindo o que quer, se não for nos fazer mal. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar em seus deleites. Não é para gastar em seu deleite? Não é, pastor. É para eu ser um servo melhor. Então vá todo dia pedindo isso. Pastor, eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Todo dia peça isso. E não pare até conseguir. Pastor, e se levar 20 anos, morra e vai para agora pedindo isso. Porque lá ele vai te dar. Uma hora vai vir. Não desista. Ele voltou e orou pela terceira vez, dizendo o quê? As mesmas palavras. 45, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Meu Deus, mais uma vez, nós somos assim diante de Deus hoje. E as misericórdias do Senhor se renovam e se renovam, como a de Cristo se renovava sobre Pedro, Tiago e João. De novo disperso. Quantas vezes eu penso, amanhã jejuarei no jejum. Amanhã orarei mais e não oro. E chega amanhã e Deus fala de novo, não foi? E no outro dia de novo, não foi? De novo, não foi? Nós vemos aqui Cristo lidando com os seus apóstolos, com os seus discípulos.
Mas o Senhor, ao mesmo tempo, sabe do que nós somos feitos. Ele sabe que somos pó. Teve um salmista que usou desse artifício, dessa inteligência. Ele disse para o Senhor sabe que eu sou pó. Tem misericórdia de mim. O Senhor sabe do que eu fui feito. O Senhor sabe. Fortifica-me, Senhor. Os discípulos não estavam mais guerreando em oração, irmãos. Eles já tinham parado. Não dava mais para eles. Era pesado demais para eles. E eu estou falando dos 3 maiores apóstolos. Essa hora não dava para eles. Era um momento de trevas. Vocês ainda dormem e descansam? Olha agora. Até que Jesus diz, chegou a hora. O que isso quer dizer? Agora não dá mais para orar. Agora não dá mais para clamar. Eu dei o tempo. Agora chegou a hora. Agora vai começar a dança do diabo no nosso meio. Que isso não aconteça com a gente. De Deus dizer, pode levantar. Chegou a hora. E olha o que ele diz, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Acabou. Eu chamei vocês para ficarem comigo no último momento, e vocês não ficaram. Ficaram. Tanto é que tem teólogo que chamou isso de paradoxo, que é a presença ausente. É possível estar presente e estar ausente? Alguns vão dizer, não, pastor, não tem como estar presente e estar ausente. Se eu estou presente, eu estou presente. Se eu estou ausente, eu estou ausente. Mas aqui realmente acontece uma presença ausente dos discípulos. Eles estão presentes fisicamente, mas estão ausentes no propósito. Estão ausentes na companhia. Estão ausentes na guerra. Estão ausentes na comunhão. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Olha o que Jesus fala no 46. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí vem Judas com a tropa para trair Jesus. E aí Jesus vai começar a ser fantoche dos homens, jogado para lá e para cá, como nós vimos ano passado, que eu preguei sobre a paixão de Cristo. E tudo por nós. Eu quero levá-los agora, no final desse sermão, ao livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, e encerrar aqui. Hebreus 4, 14. Olha o que diz esse texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, lembra agora das profundas tristezas da alma dele? Lembra agora dele, a minha alma está profundamente triste até a morte? Lembram? Que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto é conhecido da nossa igreja, mas é um texto muito profundo, né? Nós vamos orar e buscar para que a gente encontre a ajuda dos céus no momento da necessidade. E aqui a minha última notícia a vocês. Existem crentes entre nós que nunca passaram pelo dia da provação, que nunca passaram pelo momento da necessidade. Não estou falando necessidade de faltar as coisas em casa, não. Da provação severa, da alma, da fé.
mas você vai passar. Talvez às vezes não com a mesma intensidade que outros crentes, porque Deus sabe o tamanho das costas espirituais de cada um. E nunca vem sobre você algo que você não possa suportar. É exatamente do tamanho das suas costas. Não esqueça disso. Mas quando esse dia chegar, vá ao trono da graça, com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que o ajude no momento da necessidade. Ainda que no momento da oração a sua angústia aumente, Deus está ouvindo a sua oração. E Ele vai ajudar você e vai te dar graça para você se levantar e agir. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido fortificado por essa palavra e que você seja levado a um momento de oração mais intenso, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não viemos aqui para brincar. Nós viemos aqui para ouvir Deus falar e também aclamar a Ele. Antes de cearmos, eu convido você a orar com mais intensidade, pedindo a Deus aquilo que até hoje você não recebeu e que é para o bem da sua alma. O momento da ceia é ideal para isso também. Vamos clamar ao Senhor.